Olá pessoal, sejam bem-vindos à videoaula da disciplina de Educação Ética e Princípios Democráticos e eu vou conversar aqui com o professor Aurélio Bona Júnior. Professor, a democracia no Brasil, você poderia fazer um panorama geral para a gente entrar nesse assunto? Muito boa a pergunta, Júlio, porque nós vivemos em uma república democrática e confesso que eu sinto que nós não sabemos exercer plenamente a democracia que estamos vivendo. A democracia no Brasil é muito jovem, né? Ela tem pouco mais de 30 anos e a gente sabe que o processo de constituição dos princípios de um povo, da forma de viver, é um processo muito mais extenso, muito mais longo que isso. Mas nós somos ansiosos, queremos resultados democráticos a curto prazo. E em democracia, esses resultados não são assim como a gente espera. Eu entendo que a nossa população ainda não está plenamente esclarecida e apta para viver os processos democráticos como eles devem ser vividos. Então, a nossa democracia, ela é parcial. Nós não vivemos num regime totalitário, nós viemos há pouco tempo de um processo de ditadura e foi colocada muita esperança em cima da democracia, de tal sorte que, como ela se demora um pouco para se constituir, às vezes ela avança mais rápido, às vezes ela retrocede por conta do mau uso que fazem alguns gestores públicos, o povo fica receoso, começa a desconfiar da própria democracia, né? Então esses resultados eles são muitas vezes lentos. E hoje no Brasil o que nós vemos é uma profunda crise e um processo de extrema desconfiança na democracia, um processo que nós não víamos há uns 12 anos, quando o país em peso mudou o modelo político, mudou o governo, elegendo, né, eu falo aqui da eleição do presidente Lula, que foi um marco, que as pessoas tomaram as praças para comemorar, as pessoas foram para Brasília, entraram no lago, na frente do palácio, imaginando que nós tínhamos atingido ali o auge da democracia, porque alguém que vem do povo estava sendo conduzido à presidência da República, porque entende-se que a democracia é um governo para o povo, é do povo e para o povo. Só que não é bem assim, né? Os processos são, como eu já disse antes, lentos, não existe um poder central que resolva tudo, porque se existisse não seria democracia, e a democracia, o poder está dividido em muitas camadas e em muitas classes. E como o poder vem do povo, tudo aquilo que é feito no ambiente da população em geral acaba se refletindo nas instâncias superiores e chega até a presidência da República. Então seria um erro dizer no Brasil que só os políticos são corruptos, por exemplo, né? Os políticos, eles acabam exercendo aquilo que a população exige e espera, ou fazendo acordos que a população estabelece com eles quando os encaminham, quando quer um privilégio, quando quer uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e eles fazem numa proporção muito maior aquilo que a gente vê acontecendo em muitos lugares numa proporção menor, né? Como, por exemplo, quando se engana alguém que está dando um troco no supermercado ou um troco na passagem do ônibus, que vê que a pessoa se enganou com lá 10 centavos, então eu fico quieto porque o azar é dele, né, porque ele não cuidou, então eu leso ele nessa pequena... Quer dizer, a proporção do meu poder nesse momento é pequeno, mas eu exerci o poder para causar injustiça. E possivelmente eu que sou capaz de fazer isso aqui embaixo, se eu estiver num poder maior, com uma proporção muito maior nas minhas ações, então eu também vou incorrer em problemas assim. E para exercermos plenamente a democracia, nós precisamos que a população tenha um esclarecimento tal que compreenda a importância do bem comum e viva de forma que as suas atitudes sejam condizentes com as atitudes de todo mundo. Que aquilo que eu faço pode ser feito por todo mundo.
e não vai causar um grande problema, né? Quando nós abrimos mão daquilo que nos interessa e que de repente acaba tolhendo a possibilidade do outro viver. Então, eu concluo a resposta dessa tua pergunta lembrando de um pensador italiano, Antonio Gramsci, que ele diz assim, que uma sociedade democrática, ela deve ter todas as pessoas preparadas para serem governantes. Todas as pessoas em condições de ser governante. Aí, a escolha de quem vai ser o governante da vez é simplesmente uma opção, de acordo com as possibilidades de cada um. Mas não esperando que alguém muito superior, com um entendimento muito superior, venha e resolva. Porque dificilmente alguém que tenha um entendimento maior ou uma influência maior, dificilmente não vai acabar usando isso em função de interesses próprios. Mas só acontece isso quando os outros não são esclarecidos. Quando os outros podem ser facilmente dominados e manipulados. Então nós ainda não temos a sociedade democrática que esperamos, que queremos. Mas o esclarecimento do povo e a preparação de todos para exercer isso é fundamental, porque a democracia eu considero o melhor sistema, o melhor regime político de que se possa esperar, e de fato ela pode produzir muitos frutos, desde que haja uma participação efetiva e o esclarecimento condizente. Aproveitando esse último tema, em que medida a ética se vincula a uma vivência democrática? Então, a ética, que é um dos temas chaves da disciplina, inclusive está no título da nossa disciplina, ela é fundamental para o exercício da democracia. O que é a ética? A palavra ética provém do grego ethos, que é aquilo que é comum a todos. Então, uma postura ética é uma postura de alguém que está sempre preocupado com o que é de todos. Então, uma pessoa ética é uma pessoa que jamais vai agir por interesses exclusivos e próprios, sabendo que esses interesses são conflitantes com os interesses dos demais. É muito comum as pessoas confundirem ética com moral. A ética não é necessariamente a moral. Você ter uma postura moralmente aceita na sociedade significa que você está de acordo com as regras da sociedade. Então, se você segue as leis, se você segue os princípios religiosos, se você segue aquilo que a tua família acredita que seja o certo, então você está sendo moralmente aceito pelo país, moralmente aceito pela religião, ou moralmente aceito visto de uma forma correta pela sua família. Então, a moral é esse conjunto de regras que uma sociedade estabelece, e se você está de acordo com elas, você é considerado moral; se você não está, você é considerado imoral. A ética, ela não se submete a regras. Então, é um erro, por exemplo, quando algumas classes profissionais estabelecem lá código de ética. Aquilo não é um código de ética, é um código de moral. Porque se tem preceitos para serem seguidos, isso significa aquilo que vai ser considerado moral dentro da profissão e aquilo que vai ser considerado imoral se não estiver de acordo com aqueles preceitos. Ética não pode ser determinada por conceitos ou regras. A ética é a postura de quem está sempre refletindo sobre a própria moral para saber se a moral está adequada ou não ao que é melhor para a sociedade. Porque a gente sabe que nem sempre as leis ou os princípios, eles são o melhor possível. Não é uma lei, um princípio que foi criada lá no passado para atender uma determinada exigência daquele momento histórico, ela pode deixar de ser importante porque a sociedade muda, porque as pessoas mudam, os contextos mudam, né? A gente evolui, às vezes para o melhor, às vezes para situações mais difíceis. Então, certos princípios que num determinado momento eram necessários e foram criados e foram estabelecidos como moralmente válidos, num outro momento eles podem já não ser mais o melhor para o ser humano. Então, a ética é essa postura reflexiva que vem questionar a moral
para saber se a moral está de fato adequada ou não, e a ética busca sempre a excelência das atitudes. Então, a postura ética não é a postura de estar sempre seguindo os princípios, mas é a postura de estar sempre visando o que é melhor para a humanidade, porque nem sempre os princípios aprovados em lei são as coisas melhores. Então, assim, para finalizar, fechando com a tua pergunta, a postura ética é extremamente essencial para uma democracia. Como é que você vai ter uma democracia, né? Demos e kratos, que são os radicais que formam a palavra democracia. Kratos, governo. Demos, do povo, né? Povo. Como é que aquilo que é do povo e para o povo, como é que vai funcionar se não houver de todas as pessoas que participam desse processo posturas éticas? Então, não há democracia sem ética. Talvez esteja aí a grande dificuldade e o grande problema da nossa democracia. Nós somos uma democracia estabelecida pela lei, né? Escolhemos esse modelo, mas as nossas condutas éticas são extremamente questionáveis. Então, enquanto não houver posturas verdadeiramente éticas, não vai haver uma verdadeira democracia no nosso país. Professor, você poderia comentar, então, o papel da educação na construção dessa ética para a democracia? Pois é. Eu entendo que de todas as instituições sociais, eu não consigo perceber nenhuma outra que possa ajudar a desenvolver as posturas éticas nos cidadãos que não seja a escola. É claro que eu não estou falando aqui de que a educação só acontece na escola, né? Educação é todo aquele processo que uma sociedade usa, né? Tudo aquilo de que a sociedade lança mão para que as pessoas, as novas gerações, né? Os novos integrantes da sociedade possam entrar nela, se apropriar daquilo que ela já tem, já construiu, e dar continuidade, né? O que nos diferencia, por exemplo, dos outros animais é justamente o fato de que nós acumulamos, no decorrer da história da nossa espécie, acumulamos conhecimento e saberes e conseguimos transmitir isso para as próximas gerações. Então, pela educação, por exemplo, uma criança nascida hoje, ela não vai ter que passar pela experiência do homem das cavernas, tudo de novo, né? Ela já pode ser entronizada numa sociedade que já acumulou os seus bens culturais e ela pode dar continuidade a isso. A escola é uma das instituições que promove a educação, mas nós temos a família, as próprias relações sociais, os meios de comunicação, nós temos outros tipos de grupos, como os grupos religiosos, né? As religiões também exercem um papel educativo bastante importante, né? Algumas priorizando alguns aspectos, outras priorizando outros, mas dificilmente eu vejo que alguma outra instituição dessas que promovem a educação vai tentar produzir ou conduzir o processo de modo a suscitar uma postura ética nas pessoas, né? Os meios de comunicação estão, em geral, muito preocupados com a lucratividade e essa lucratividade, o mercado lucrativo, ele é extremamente competitivo e extremamente antiético, né? As religiões, nós temos visto elas muito banalizadas, elas muito preocupadas também com a lucratividade, poucas religiões sérias, mas nós estamos vendo um apelo religioso da população para questões mais intimistas, mais egoístas, buscando a sua cura, a sua salvação, muitas vezes buscando até a sua prosperidade financeira. Nós vemos muito pouco posturas religiosas altruístas, voltadas para o bem comum, né? Então, eu não acredito que a gente possa esperar da religião isso também. Eu vejo a nossa sociedade extremamente doente no aspecto ético
E não vejo outra instituição que possa trazer esse preparo para uma postura ética que não seja a instituição escolar. E não estou dizendo que ela está fazendo isso plenamente. Eu entendo que a educação na atualidade, ela também passa por uma profunda crise ética, porque ela está muito preocupada só com o desenvolvimento ou com o aprendizado dos conteúdos científicos que vão preparar para um mercado de trabalho, um mercado extremamente competitivo, desigual, injusto, e vejo pouco a educação preparando as pessoas, por exemplo, para a convivência social saudável. Eu não vejo a escola tratando suficientemente de questões políticas. Não estou falando de partidos políticos. Eu estou falando de preparar o cidadão para exercer plenamente o seu lugar de cidadão democrático. Eu não estou vendo a escola preparando as pessoas para viver relações saudáveis consigo mesmo, com os outros. Eu não estou vendo a escola preparando as pessoas para as artes, para a literatura, que trazem harmonia, que trazem equilíbrio. Eu estou vendo muita preocupação com língua estrangeira, eu estou vendo muita preocupação com cálculos matemáticos, eu estou vendo muita preocupação com conhecimentos científicos, com tentar passar nos cursos de ponta, naqueles mais badalados, para ter um emprego com maior renda. E com certeza não é esse tipo de educação que pode transformar uma sociedade e fazer com que ela seja mais democrática e melhor para todos. Então, por isso que eu digo, a educação é a educação escolar é a única instituição que eu considero capaz de produzir ou de criar condições para termos uma postura ética. Contudo, há que se melhorar muito, há que se crescer muito e há que se redimensionar a função da escola nesse sentido. Então encerramos nossa entrevista. Obrigado pela participação, professor. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e espero que essa nossa conversa aqui ela possa produzir realmente muitos frutos, né, nessa nossa busca constante de aprimorar e de crescer nos nossos processos educacionais de forma ética para encontrarmos verdadeiramente essa sociedade plenamente democrática que esperamos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.